Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou o Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo. E pra fritar hoje, a Mari. E aí, amor? Olá, obrigada de novo pelo convite. Estou muito feliz e muito animada por essa conversa. Ah, gata, porque o seu público, o seu fandom na internet dos últimos episódios é altíssimo. Eu não aguentava mais receber mensagem. Nossa, a Mari é inteligente, nossa. Aquilo que ela fez, aquilo que ela trouxe me fez pensar, Valéria. Quer dizer que eu enganei bem. Você viu? E aí, Caduzinho? E aí, como é que você tá? Prazer. Tudo bom? Tô bem, quanto tempo, né? Aqui, não sei se você que trouxe ou eu que trouxe, que a gente se conhece há mais de 7 anos. Eu acho que a gente tava comentando trivialidades e a gente chegou nesse Eu fiquei entendimento. passado, Cadu. É muitos anos. Se aguentando. Essa que é a parte difícil. Eu E sei. surpreendente. E surpreendente. Se isso não é amor, eu não sei o que é. E aí, Vitor? E aí? Estreante no podcast. Estou fritadíssimo. Tá fritadíssimo. Estou fritadíssimo. Gosto assim, quando Isso já aí. vem fritado. Isso aí. People, vou querer que vocês deem as credenciais de vocês. Eu quero aplausos. Mais alto. Conte você primeiro, Vitor, pro pessoal. Quem é você? O que você faz? Eu sou consultor, trabalho aí na área de marketing e metodologias ágeis, tenho doutorado pela UFMG e gosto muito de mexer com criatividade e gosto muito de um papo sociológico, Eu sei disso. questionar o mundo, pra onde nós estamos indo. Também dentro de uma instituição e tal, e me apaixonei pelas ideias desse cara, porque, Tamo junto. caramba, é bom ter gente que faz o que faz na nossa área de marketing, mas com uma visão também com um pezinho na sociologia e pensando nessas dinâmicas no social também, né? Isso aí, Porque não dá pra descolar. dois publicitários metida filósofos aqui, ó. Eu não sei porque que ele tá trazendo isso, meu povo. Então vamos descer abaixo, descer abaixo, descer abaixo. Ei, Cadu, Cadu Passos, Cadu fotógrafo, Passos, fotógrafo. mídia ativista, formado em filosofia de boteco. opa, eu Nas tirei mesmas escolas que vocês PhD. dois, provavelmente. Estive lá na sinuca, no sinuca não, como é que chama? No simpósio. É, isso. Trincheira da sabedoria. É ali Conhece? mesmo que cai. Entre a mesa 3 e a mesa 4. Inteligência pura. E você, amore? Conta pro povo. Sou Mariana Vasconcelos, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou professora de saúde mental e agora estou fazendo um mestrado também no campo da violência, o que muito me interessa porque tem tudo a ver com o trabalho, né? É mesmo? Sim, tem muitas dinâmicas do adoecimento no trabalho, as violências no ambiente de trabalho. Então eu vim, assim, animada. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Amiga, então é por isso que você jogou a bomba lá atrás, que hoje eu vou hablar. Sem piedade. Aquelas, né? Vai e promete. Chega lá. Você tem que prometer isso? nada. Ah, então tá. Prometo nada e entrego tudo Não que pro- prometo. Essa é a técnica do Cadu, genial. Eu, entrego, Melhor. eu prometo muito pouco. Qualquer coisa que eu entregar parece muito. Eu acho Melhor chique. assim. Eu acho Vou chique. usar. Ó, e hoje a gente vai fritar, então, já trazendo o tema aqui pra mesa, sobre vida pessoal e privada, perfil profissional e perfil pessoal nas redes. Como é que fica essa história, assim? Tem os dois, não tem nenhum? Vai pras montanhas, bota Wi-Fi na montanha. Vamos ver por onde passa essa conversa. Lembrando, para você que está ouvindo a gente, que essa nossa série de papos, ela está sendo sempre pautada em referências. Para você poder também construir aí junto com a gente. Também, a ideia do podcast, de uma forma geral, é trazer as cartas, embaralhar elas na mesa e jogar junto aqui esse jogo lúdico e lúcido das ideias e dos mundos que a gente sonha e tenta realizar. Bom, falei bonito, gente! Alguém anotou? Lúdico Tá e gravado? lúcido. Tá gravado? São duas palavras Vai ser minha bio no bonitas, Instagram né? agora. vai ser a Lúdico e minha, sai lúcido. daqui. Entre o Ó. lúdico e o casual. Aqui, ó, tem copyright nisso, tá? Se eu ver na internet é processo. Aí está a doutora Deolane. Ó, pra começar esse papo, eu mandei pros meus convidados antes, e vocês têm acesso aqui embaixo nos links do episódio, o podcast do Float Vibes sobre trabalho. Se eu não me engano, foi o primeiro ou um dos primeiros reports que eles fizeram. Eles realizam pesquisas e análises. Se eu não me engano, a empresa chama Float. E a partir da Float, eles têm esse podcast em que eles trazem alguns recortes dessas pesquisas e tal.
E essa sobre trabalho, eu achei que casa muito bem com o nosso tema, né? Tanto na divisória vida pessoal e profissional, no tempo em que a gente vive, que acaba esbarrando aí em ter perfil pessoal, ter perfil profissional. E nessa cadeia aí de sentido, eu peguei também o vídeo da Rita Von Hunt, Home Office. E bom, né, falar de home office hoje é um outro lugar, porque a gente passou por uma pandemia em que houve uma digitalização forçada e tudo mais. E para compor a nossa terceira refs aí, não vai ser uma leitura, vai ser uma escuta de um áudio que eu pedi pra Teca Falcão, comadre, saudade você. Eu recebi um convite muito especial da Carla Gobi. Beijo, Carlinha. Que assim, como profissional da propaganda, não poderia me realizar mais, assim, que foi compor com a Teca, que foi a DM do Instagram da Juliette no Big Brother, aquele grande case, assim. E aí a gente rodou Minas, algumas cidades, explorando o case dos 3 mil aos 3 milhões, mas sobre uma ótica aplicável para os pequenos negócios, assim. Foi uma baita oportunidade disfarçada de convite, óbvio, né? De subir no palco e trocar ideia com essa cabecinha pensante por trás da estratégia, ou à frente, né? De comunicação que curvou o Brasil, gata. Não é, gata? Essa caravana das comadres, do Papo das Comadres, rolou no ano passado. E desde então, morrer de saudade dessa mulher, porque a gente só fica na tricotação digital. E numa dessas eu aproveitei para pedir para ela esse áudio pra gente agregar aqui no episódio de hoje, contando um pouco de como foi a experiência dela à frente aí de um dos perfis com a maior audiência do país, que foi o assunto durante muito tempo nas redes, né? Então a gente ouve ela e com base nessas 3 refs a gente toca o episódio. Vamos lá. Olha, primeiramente eu queria dizer que sempre tive em mente que minha dedicação, esforço, meu comprometimento não iam mudar em nada, sendo administrando um perfil de 3 mil seguidores ou de 30 milhões. Porque a base do meu trabalho sempre foi contar histórias. E assim eu fui fazendo. A diferença é que as histórias elas tiveram um alcance maior, uma maior repercussão. E a chance de mudar não só a história da participante, aquela história que a gente estava contando, mas a história de muitas outras pessoas, ela foi incrível, né? Então a gente usou esse alcance gigantesco para abraçar essas causas, ideias e abraçar pessoas também que se identificavam com a história de Juliette. E foi uma experiência linda, né? Muitas pessoas colheram frutos desse trabalho, eu fui uma delas, justamente pela visibilidade que nós profissionais envolvidos tivemos com essa repercussão toda, né? E só um parêntese aqui, isso eu falei com ela na primeira vez que a gente se encontrou, e eu sempre fazia uma intervenção dizendo publicamente que eu achava que a maior contribuição que a Teca tinha colocado no mercado tinha sido a noção dos ADMs, a noção de que social media não é uma coisa, não é um profissional, que é um trabalho grande, que envolve muita gente, até para conseguir nivelar as expectativas, sabe? E aí, aproveitando, eu pedi ela pra... tirei uma casquinha, né? Pedi pra ela dar uma dica pra gente aí do que ela entende ser importante para uma boa atuação de uma marca pessoal nas redes, porque ela continuou trabalhando com marcas pessoais. Não vou citar nomes aqui, gata, que eu não sei como que estão cada um dos contratos aí, mas assim, names. A gata entrega. Vamos ouvir ela falando mais um pouquinho. Olha, eu acredito que uma boa atuação de marca pessoal, ela deve refletir o que a pessoa é de verdade, né? Sem firula, sem maquiagem, sem criar personagem. Porque já foi o tempo onde as pessoas queriam ver as vidas perfeitas nas redes sociais, né? A gente quer vida real, a gente quer história real, a gente quer alguém que a gente possa se identificar. Então, marcas pessoais que conversam, que perguntam, que escutam, que interagem, as pessoas vão gostar de ser parte, né? De se fazer parte da vida daquela pessoa. Então, quem vai saber estar próximo sempre, ela vai mais longe, né? As marcas que souberem estar próximas sempre, elas vão mais longe. E a gente sempre quer marcas pessoais e relacionamentos com o maior nível possível de verdade, né? Primeiro eu queria ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam desses materiais? Como que eles bateram? Como que não bateram? Como é que foi? Quem que vai se arriscar?
Quem vai ser jogado do precipício logo de início? Eu não conhecia o podcast, não. Eu comecei a escutar e eu achei interessante como que eles levam pro lado do adoecimento mesmo, né? Do trabalho, mas nesse formato moderno de que deveria ser confortável porque tá em casa, né? Assim, parcela significativa das pessoas que podem, né? Trabalhar em casa. Esse é um recorte que já começa, né? Assim, é um recorte de classe poder falar sobre essa divisão, né? Ou poder ter a inflexão sobre essa divisão, assim. E aí é um estudo que desconsidera outros tipos de violências, né? Que são mesmo relativas ao trabalho em si. Mas é muito doido isso, de que se você faz o recorte e se transporta lá para trás do tempo de pandemia, como que a ideia parecia boa, né? Opa, no caso da ideia da pandemia, era a que tinha, né? A gente não tinha muito o que fazer a respeito disso, assim. Mas eu achei interessante, porque logo que começou lá fora, inclusive, antes aqui no Brasil, essa dinâmica de isolamento e das empresas, das startups irem se reconfigurando, aí começam as notícias, né? O Google está em modo remoto, tantos % antes era Facebook Group ainda, está em trabalho remoto e tal. E aí eles acabam ditando o que vai ser para todo mundo, né? Só que eu acho, ou pelo menos eu vi no meu círculo próximo, assim, que quando chegou, foi uma questão muito grande, que eu especificamente não vivenciava, porque eu já trabalhava home office de alguma forma, no meu próprio negócio, nas minhas próprias ideias, há algum tempo. Eu vi amigos realmente adoecendo. E assim, falando ainda no nosso recorte, com acessos, com privilégios, assim, de não saber a hora de trabalhar. Mas o mais interessante foram algumas escutas, assim, de amigos preferindo não parar de trabalhar. Porque estava isolado dentro de casa. Sim. O trabalho cumpre uma função. É menos tempo para pensar, né? É menos tempo para pensar. Então, eu confesso que enviesei um pouco a conversa com essas duas referências. Por uma coisa específica, um terceiro link que eu posso fazer aqui, vou colocar como referência também, que é a música do Raul Seixas. Tava lá em casa fazendo uma boa faxina de final de semana e ouvindo Raul Seixas. E em Tente Outra Vez, né, tem um trecho lá, né, que ele fala: não pense que a cabeça aguenta se você parar. E eu acho que essa é uma grande verdade. Como bom neuróticozão, eu acho que é uma grande verdade. Ocupar a cabeça com algo produtivo, e aqui colocando produtivo em vários sentidos, né? Produtivo pode ser caminhar, capinar um trem, desenhar, escrever umas paradas, sei lá, produtivo. Só que o sistema capitalista, todas as hierarquias a partir do capital que a gente vivencia, souberam cooptar isso muito bem, né? E nos últimos anos, eu sinto que a gente acabou vivendo, e aí me coloco totalmente aqui junto também nesse barco, um ápice disso ainda, que foi o tal do propósito, em que talvez tenha sido retirada a película que faltava entre vida pessoal e profissional, quando você fala que o seu propósito, não estou falando que não pode estar, mas como guia referencial para todos, como demanda para todos, que achar o seu propósito. Que trabalho desgraçado que é esse, né? Um propósito que ele vai te guiar a vida inteira. E ainda mais que, idealmente, porque olha a pegadinha, né? Assim, a coisa encontre o seu propósito, esteja no trabalho e você não vai ter que trabalhar. Ou você não vai mais parar de trabalhar nunca mais na sua vida. É uma coisa muito... uma pegada muito inteligente essa torção que se faz, porque na psicologia do trabalho tem, né, uma das vertentes dentro da psicologia é a psicologia do trabalho, que não necessariamente é aquela da prática do recrutamento e seleção, da atuação dentro das empresas, mas uma leitura da subjetividade humana a partir das alterações que nós somos capazes de fazer no mundo. E que isso vem, assim, desde o início da humanidade, né? O ser humano sempre tratou de modificar o ambiente em que ele vive de forma mais favorável à vida dele. E isso é trabalho. E isso tem um propósito, né? A psicologia do trabalho vai falar, assim, que muito da nossa subjetividade é construída a partir das alterações que a gente faz no mundo e como a gente enxerga essa
mudança que nós fazemos como parte de nós mesmos, né? Eu acho que isso mas seria a gente perde essa medida uma semente do propósito. A gente sair lá daquela ideia eu não lembro quem fez, mas dos estudos e tempos e movimentos na época das fábricas, que Então, a postura melhora e a produtividade também. porque o trabalho é diferente de produtividade. Aí é que tá, né? Aí ela Uma coisa é trouxe. você alterar o mundo ao seu redor para, de certa forma, fazer ali uma presença no mundo. Isso a gente faz o tempo todo. Agora, produzir algo subtende-se que você produz em troca de algo que não necessariamente é seu. É muito aquela música Materialismo Construção, sabe? Uhum. Você tá num enredo que não necessariamente tem a ver com você. Você tá ali por uma chave de sobrevivência. E isso é muito diferente E que dessa e que concepção. nos muitos anos que a gente tem de experimentação capitalista, no terreno em que vivemos, tem cada vez mais assolado as desigualdades, né? Bom, Bom, a questão do propósito, ela deve, do modo como eu a entendo, ela está relacionada a duas questões correlatas, assim. De um lado, o desejo, do outro lado, a lógica de projeto, que é como funciona o mercado de trabalho hoje, né? Você não quer mais um emprego, você quer trabalhar em projetos e flutuando em projetos. E as empresas que querem empregados estão perdendo esses empregados, porque eles pensam em forma de projeto, né? E aí o propósito, ele serve para subjugar o desejo a uma lógica produtiva, metrificada, planejada, etc. Total. Então, ele submete o desejo ao projeto. Essa ou palavra pelo menos desejo... tenta, né? Porque o desejo, pelo menos por uma visão bem psicanalítica, ele é a desordem, ele não tem coleira, ele não vai caber. Eu gosto de uma definição simples de desejo, que é do Christian Dunker, que é o desejo tem uma função regulatória. E essa função regulatória se dá de que maneira? Ele estabelece um horizonte semi-indeterminado, entendeu? De aspirações. Preste atenção aqui na palavra semi-indeterminado. Tem uma indeterminação do desejo, né? Total, não. Tem uma outra leitura sobre o desejo que eu acho muito visual, que é como se fosse uma página arrancada do livro das nossas próprias vidas. Você tem o resto da história ali, ela vai dizer bastante sobre esse desejo, mas a página do desejo especificamente, ela tá arrancada, você não tem acesso. E aí, o que eu acho que o propósito faz, ele inverte a lógica. Ele vai pegar, ao invés de ser um horizonte semi-indeterminado de aspirações, ele inverte. Semi-determinado. Ele coloca uma determinação e te joga numas métricas, assim. E aí você começa a ter que colocar a meta de quantos seguidores você vai conseguir no seu perfil pessoal e quanto você vai conseguir lá no seu perfil de profissional. E no final do ano, meu amigo, se você não conseguir essa quantidade de seguidores, você vai ficar um pouquinho triste. Eu já caí nessa furada. Mas Eu caí todo nessa mundo furada e o resultado foi exatamente esse. E todo mundo caiu nessa furada, né? Porque a gente consegue colocar métrica pro sucesso da vida, né? O que é? 10 mil seguidores para ter o arrasta pra cima. Esse era que o talvez método de você nem sucesso. tenha o que arrastar pra cima. Esse é o ponto. Sabe? Talvez a gente é que vai de arrasta pra cima. Eles estão A gente vai de arrastando pra arrasta cima, pra você cima tá se pra tentar arrastando pra alcançar baixo. isso. Ai, a tiazona Porque- veio hoje, Brasil! Eu amo essa mulher num tanto! Porque o podcast fala isso. Traz alguns dados sobre o adoecimento de influenciadores, né? Isso. Em relação à produtividade. E, teoricamente, um influenciador começa a produzir com aquilo que faz sentido pra ele e que ele gosta. Vamos supor, eu tava comentando com a Bela antes do início do podcast. A Bela que trabalha com a produção, tá aqui assistindo a gente, maravilhosa. Estou olhando pra ela. Esse podcast não existiria sem a Bela. Eu tava falando com ela assim, olha, se um dia vocês decidirem fazer um tema, fuçar a casa dos outros, me chama porque eu sou profissional. Como Aí assim? eu adoro ver casa alheia, como que as pessoas se organizam seus objetos, o que Mentira, elas gostam de ter. um Mari na sua casa. Claro, amiga, eu já fui na sua casa, não rodei sua casa inteira. Mas eu também sou daqui, mostra. Gente, deixa eu te mostrar a casa, vem cá. Não A gente vai comentei. bem com Madre. Ai, que lindo isso, que lindo isso. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto, que eu sinto muito como minha. Mas vamos supor que eu comece a tratar isso como um conteúdo. Aí já é meu, mas é meu em troca de um público. Entretenimento, né? De um entretenimento, Mais do de que números. Isso, é meu. Aí eu vou botar a prova.
Porque alguém vai falar se é bom o Exatamente. suficiente. Se você é muito doida, menina, esquisita. Aham. Sabe? Aí começa a Exato. ter um vigiar e punir sobre o desejo que é enlouquecedor. Que é eu isso que o acho. Vitor falou. Você subjuga a algo em troca, né? A uma Uhum. produtividade, a uma audiência, a uma resposta. Mas Quem tá então, disposto? E aí, a que senhora custo? psicanalista, A que vou só custo? fazer um paralelo. Ah, muito custo. Talvez, inclusive, do próprio desejo. O desejo também não pode ser, às vezes, descrito como um bichinho que se força demais, se joga a luz demais, ele vai escapar para uns outros cantos, ele vai se sentir pressionado. Escapa dos nossos olhos. Escapa A dos gente vai nossos olhos. perdendo, né? Porque o grande lance da análise e a dificuldade é a gente se haver com o nosso desejo. Isso é que muito é. difícil, né? E Bancar ele no mundo de uma forma que possa estar representada. Sim. E que se a gente vai, né, dando abertura a um influxo grande demais de exigências, com um Que grande palavra foi potencial essa? sintomático, Influxo? influxo, O que é isso? Não né? conheço, Que a não. gente vai deixando entrar essa exigência, esses parâmetros, Mais né, do outro, o que o outro quer da gente, então como que eu tenho que agir para ter o olhar do outro direcionado para mim, quem que eu tenho que Aham. ser, como que eu tenho que responder, Mas eu tenho olha que me que ocupação posicionar. mental. Olha que demanda mental. Sim, Virou sim. job. O desejo virou freela nesse tempo. Sim. Virou Né? entretenimento Sim. mesmo, né? Do Sim. outro. Porque eu trabalhando com criadores, eu vejo que às vezes está sendo bem pouco divertido para quem cria. Foi, quando o projeto surgiu. Mas Mas é a porque nessa parada época vai... era falar em propósito, né? Não tinha pretensão, né? Você pensar em, por exemplo, TikTok. Propósito e pretensão Quando a moça lá de vamos pensar nessa 16, distância dessas duas palavrinhas. A moça lá de 16 anos dançava no TikTok, é porque ela gostava de dançar. Ela só filmou e botou ali. Depois isso virou uma profissão que as marcas contratam e pagam milhares de reais pra ela ficar dançando. Não, e virou uma outra profissão, que é a Quando pessoa que que vai você ama? ensinar dança, e a pessoa que vai fazer aula de dança com um negócio pra... Ih, Quando você começa a trabalhar com o que você ama, você para de amar um pouco, né? Porque fica metódico, rotineiro, fica tudo muito a ver a obrigação com isso, né? E aí, acho que morre quando começa a ser comercializado, mas ao mesmo tempo, qual que é o dilema? Você tá vivendo disso, tá dedicando 80% do seu tempo. Você precisa pagar sua conta se você não for Exato. herdeiro. Como é que faz? E eu tendo a achar que, assim, se você gostar, tô falando tem que ser seu propósito, mas se você gostar do que você faz, fica menos sofrido fazer, né? Assim, Você não sai de casa chorando, né? Exato, né? Porque eu acho que tem isso também. Eu acho que ouço, né? Que não tem esses números, assim, é de uma escuta próxima mesmo. Que geralmente tem os dois grupos. A pessoa que está absolutamente insatisfeita com o trabalho e a pessoa que está absolutamente solar com o trabalho, ou pelo menos é o que demonstra, assim. Porque quem gosta de trabalhar não sabe o que Aí é esse trabalho. é o ponto. Aí, por exemplo, exemplo claro, cheguei numa mesa e tal, falei, ai, gente, semana, pelo amor de Deus, só quero não sei, nananã. Uai, mas você não tá com projeto novo? Tá, mano. Não, tô, mas nesse Uma momento coisa está é uma desgastante. coisa, Exatamente. É porque hoje, especificamente, eu tive que correr atrás de coisa burocrática. Aí foi chato. Não quer dizer que eu odeio todo o resto. Essa parte eu odiei. Sabe? Parece que a gente tá perdendo um pouco a capacidade de flexibilização dessas narrativas, sabe? Por exemplo, eu vou levar bem lá para a prática para conseguir trazer o exemplo que eu estou pensando. Durante a pandemia, ali na parte de início de flexibilização, eu peguei um projeto que foi de ir na Lagoinha, aqui em BH. Cadu pegou esse projeto mais para frente também. Sim. De negócio de bairro mesmo, assim. A tia do açaí, o cara do sei que lá, para ajudar essas pessoas a construírem algum posicionamento digital para poder vender caso fechasse de novo, que era um momento muito incerto, assim. E me surpreendeu porque quando eu chegava para conversar, muitas vezes parte do trabalho era nivelar a conversa, mas não no sentido de explicar para eles, é de entender inclusive o que eles já acham, por exemplo. Uma falava, tem aqui já o Instagram, nanã, e que eu vivo colocando foto dos meus sobrinhos, nananã, porque já me falaram que gente vende melhor. Não, mas calma aí, é a sua família, você tá afim, tem outras formas de fazer isso, vamos ver como é. Ou a outra pessoa também que já não queria de forma nenhuma, porque, não, Deus me livre ficar colocando coisa aí na internet, porque os outros vão ver, e pra mim não funciona. E aí eu não me sinto autorizado a falar pra essa pessoa, vai ter que estar assim.
Porque, Ela por exemplo, acabou de falar que pra ela não funciona. Pra ela não funciona. Esse Não era o tem como ponto. contrariar isso. Então era uma construção difícil, mas também, de fato, muito recompensatória no final, que aí talvez essa pessoa que nem imaginava, é porque ela tava achando que ela ia ter que fazer uma dancinha com uma empada na mão. É. E aí, de repente, a gente falou pra ela que pode ter os produtinhos lá no WhatsApp que ele vai enviar o card pra pessoa que vai mandar no WhatsApp e que a foto do WhatsApp pode ser a empada. Ui, rolou. Ou a outra lá também, que claramente ela já gostava meio de botar uma coisa pessoal ou outra. Só que aí eu falei, será que não é de melhor tom gravar o dia a dia do trabalho ao invés da festa do sobrinho? Assim, porque tem uma família mais envolvida e é criança, não sei Mas o aí que, é porque a pessoa etc. também... Aí a gente volta, né? É porque a pessoa também não sabe diferenciar isso. Ela E faz a nem empada deve, com a mas o meu criança ponto aqui. é, Ó. a gente Tudo tá é empada, falando- tudo é criança. A gente tá falando tanto sobre perfil pessoal, perfil profissional, a possibilidade de se empreender nas redes e que hoje em dia, se você não tá, e seu negócio não tá... A gente tá falando tanto isso na cabeça do povo que eles estão acreditando. Só Então. que tá cada um acreditando a partir do seu viés, da sua ideia, da sua realidade, do recorte dessa conversa que pegou. Eu tenho achado, e aí no meu chão percorrido, nos locais que eu vou mesmo, que a amostra tem sido pior, assim. Quem se de fato beneficia tem sido pouco. É porque não é... Enfim, eu penso... Falando pelo mesmo projeto, inclusive, né? A gente chega e falta um nivelamento e é muito cruel a forma com que você leva esse conhecimento de marketing digital para a pessoa. Você anula o conhecimento que ela tem, que é 95% do que o marketing precisa para colocar no mundo, né? A empada não é feita pelo Instagram, Não, é pra pela mais. pessoa. Teve nem é desse projeto especificamente, teve de um outro ciclo, pré-pandemia, que entre as pessoas que eu fui prestar consultoria, tinha uma moça que vendia água no busão. Não existe isso. Ela não é empreendedora, irmão. Ela precisa de outra coisa. Ela não precisa de uma consultoria de Instagram nesse momento. Inclusive, ela precisa poder parar de vender água. Arrumar um emprego melhor. Fico... Assim, a gente falou um passant, mas eu acho que isso tá numa centralidade, assim, dessa discussão. Por que que gente vende bem? Por quê? Espetacularização. Existem duas maneiras de entender, essa palavra vai aparecer em algum momento, já vou trazer aqui. Existem duas maneiras de entender o neoliberalismo. Eu tava ele usa a esperando onde palavra eu ia com chegar. ele. Ela vai chegar em algum momento, já vou trazer aqui já de uma vez. Bloco do neoliberalismo. Não tem jeito. Uma vertente é desregulamentação do Estado, etc. Né? Enfim, isso aí todo mundo já sabe. Destruição de tudo. Isso. Uma outra vertente é você entender ele como uma ética moral. E essa ética, ela é simples. A competição, a única critério de sociabilidade é a competição em todas as esferas da vida. Essa competição, ela está ligada a uma ideia de que uma base de sofrimento é essencial para estimular a produtividade. Então, Milton Friedman vai dizer lá, né? É meritocrata Um pouquinho mesmo. de desemprego é importante, senão todo mundo estagna. Então, ele tá falando... Que ele tá falando do nível de desemprego, mas isso em todas as esferas da vida. Assim, um pouquinho de problema no namoro é importante para estimular, etc. E aí... Tudo é competitividade. A famosa falta. E aí, esse sofrimento, para ele ser funcional, ele precisa estar atrelado a uma métrica. E aí que você entra no Instagram, bicho. Tu entra no Instagram, independentemente de você querer ou não, ele tá metrificando tudo que você faz ali dentro. E ele tá te expondo as estimula métricas. a ver a métrica. Não, e aí entrando num caso pessoal, né? Eu decidi, há uns 2 anos atrás, parar de ter conta pessoal e não abrir uma conta profissional. Decidi ficar no limbo. Por quê? Para mim, ganhar vantagem em relação a essa métrica. Porque estando no limbo, eu não fico triste nem de flopar e não fico muito alegre se deu certo. Então você tem um perfil pessoal que você usa para divulgação profissional. Não, nenhum dos dois. Ah. Eu não tô... Não tem nem meu trabalho de consultor, nem minha vida pessoal. São reflexões que eu gosto de anotar no caderninho que eu transformei em post. Boa. E aí, não dá certo, cara, e daí? Se alguém quiser ler, aí quando dá certo, fica assim, nossa, que coisa engraçada. Surpreende. Eu pensei nisso porque meu perfil pessoal, poxa, eu postava uma selfie num dia difícil, dava 80, sei lá, X curtidas a menos do que uma outra, e a gente já sabe
que o algoritmo ele tem uma dose de aleatoriedade para manter o gatilho de vício, né? Manter o sofrimento, para não te deixar previsível. Sempre que eu postar selfie, eu vou ter X curtidas. A selfie à noite. Só que mesmo sabendo disso, eu tô no dia meio ruim, postei e não deu certo, eu vou ficar triste. Falei assim, não, chega desse trem, chega dessa métrica, tá me avacalhando minha vida, mas se eu postar coisa profissional, eu vou só cair no outro lado, entendeu? Só vou ficar aqui no limbo. Agora, não tem mais, eu entro no Instagram, é alegria. Não, isso que você tá chamando de limbo, eu acho que talvez seja um novo lugar. Porque eu acho que eu faço isso de uma outra forma, que é porque eu tenho um perfil profissional e eu atuo nele de forma profissionalmente, mas eu não necessariamente vendo, eu não realizo venda por ele. Então, pelo menos pra mim, também sai um pouco desse lugar. Porque aonde eu ganho dinheiro é um outro lugar. Então, você falou, pô, tudo bem, se um curtiu a mais, aí vem esse. O pessoal gostou. Óbvio que aí uma coisa a gente também não tá liçonça, né? Tipo, um conteúdo X viralizou mais. Isso aqui tem um assunto, então pode ser que eu faça uma palestra sobre isso, pode ser... Serve pra mim muito como local de pesquisa, vai pra um outro lugar. Tira esse sarrafo, talvez, né? Sim. Como que foi pra vocês, pessoal? Essa opção de ter perfil, não ter perfil? Vamos fazer esse check? Eu tô com esse perfil, chat é legal. Eu tô com perfil profissional, como criador de conteúdo, porque tem as categorias, né? Antes eu era negócios. Aí eu fiz um downgrade e fui para criador de conteúdo. Só pra poder postar a musiquinha no Rios, né? Nem é. Outra coisa, eu amo dançar. Aí eu tava numa dessas festas de rua que tem em BH. Aí uma menina virou, gente, TikTok, qual que é seu perfil? Eu falei, não tenho. Ela deu uma tela nada, azul, né? tipo assim, mas por que você dança, então? O que você tá fazendo? Por que você existe? Dançar sem métrica. Aqui, você não tem. Dançar sem métrica. Bom, pra mim, eu tenho o profissional e o pessoal, e o meu pessoal é fechado, porque fez bem pra cabecinha da pessoa doida, aqui tem alguma métrica, aqui não precisa ter métrica nenhuma. Essa aqui eu posso passar 6 meses sem postar, eu posso estar no momento mais apaixonado e postar 3. Foi que foi. Dá pra ter as crise existencial, porque já fiz e vejo por aí o perfil profissional sendo espelho de crise pessoal, né? A pessoa que muda e remuda e muda e faz a logo e refaz a logo e faz o trem e joga e a e pessoa testou já conteúdo, é refém disso aí, tudo que você falou. Aí eu também fez a cabecinha bem de tipo assim, tá meio duretinha? Gasta essa onda no pessoal, deixa o profissional a salvo. O ideal é nem gastar, né? Vai gastar mas aí o ideal é a ideia, né, amigo? Nem sempre a gente chega lá. Eu vi num podcast, acho que é no Cafonada, um negócio que eu ri tanto, que o cara falando assim, posso saber, quando eu tô postando muita foto de quina é que eu tô doida. Doida. Foto de quina. Exatamente. Ai, meu Deus. E aí gasta essa onda, porque tem, pelo menos, aí acho que vai da doideira de cada um. Eu acho divertido um pouco a brincadeirinha das redes. Como a criança lá do Fotolog, eu acho divertidinho. Ter os amiguinhos, mandar um negocinho. Mas, novamente, é andar numa corda bamba e cair pra demanda o tempo todo. É que assim, a métrica, sobretudo nós estamos falando agora especificamente Instagram, eu acho que a métrica no Instagram, ela precisa fazer sentido para você. Porque é um número. E aí cada um vai interpretar de uma maneira, né? E aí o algoritmo, ele fica testando maneiras de apresentar essa métrica para que faça sentido para você. Por quê? Porque o vício, ele surge dessa atribuição de sentido a uma experiência, né? E aí, uma coisa que pegou para mim, em relação às métricas do Instagram, que eu falei assim, não, esse algoritmo, ele é complicado. Foi, você sabe como é que funciona aquela... a lista de visualização de stories? Sabe como é que funciona aquela sequência? A hierarquização que você fala? Quem quase aparece no bolinha, topo, quem aparece na bolinha, quem aparece no início, quem aparece no final. Você sabe como é que funciona aquilo? Como? Não tem uma lógica geral. É para cada um. E ele vai experimentando qual ordem te faz abrir mais aquilo ali. Aquela pessoa que você tá mais paquerando na semana, vai aparecer lá em cima. Ou, no meu caso, uma pessoa que eu tava começando a achar que a gente ia brigar, nunca aparecia. Aí começou. Aí o Instagram mostrava se a cabecinha dele visualizou, parou de visualizar. Todo dia. Aí sempre no início.
Ele viu que aquilo ali me fazia ficar lá analisando aquilo, entendeu? Então, assim... Por tempo de tela, por tempo. E aí ele começava a jogar essa pessoa no início da organização dos stories. Então, o algoritmo, ele faz você aderir à métrica mudando essa sequência. Total. E aí é isso... E aí você precisa criar estratégias e mecanismos para combater isso. Mas seja isso é um trabalho consciente você da precisa. porra, né, velho? Então você precisa ficar tranquilo, assim, com... Porque ele te pega, cara, ele te pega. Pega muito. E quando a gente fala de algoritmo, esse exemplo foi ótimo, a gente não fala nem no singular mais, né? Cada rede tem algoritmos. Tem o do story, o do feed, né? E eles estão cada vez mais distintos, forma, né? Quer fazer um teste? Só continuar o nosso checklist que eu não continuei. Eu tô com os dois, então. Você está com o perfil limbo. Eu tô perfil limbo. Mas que na estrutura é um perfil sem métricas, ele é pessoal. Você tá falando como que ele tá? Ele é um perfil de profissional. Ah, então você tem acesso a métricas, mas só não vê elas. Não, nem interessa. Não, demorou. É só pra gente ver como cada um tá fazendo uso. Caduzinho. Eu acho que o meu tá como produtor de conteúdo mesmo. Mas você tem um só. É só o único mesmo. Porque... Pega ele agora e fala, não tem um pessoal. Eu falo, não sigo. É PVT. Gato. Como eu sou fotógrafo, né? O Instagram era a vazão óbvia do trabalho, né? Se fosse na época que eu comecei, sem pretensão alguma, assim. Eu demorei uns 2 anos para entender qual que era o objetivo, o caminho que eu tinha que seguir e tal. Até porque eu ainda era CLT, trabalhava com outras profissões nada a ver, né? Quando eu larguei disso é que eu fui, vou ter que começar a pensar a fotografia aqui enquanto profissão, para além Eu conheci o Cadu neste momento. de social, né? Saía do serviço para ir pro boteco de sapato social. E chegava com a camiseta só com 2 botãozinhos assim desabotoados. Eu conheci esse Cadu. E aí, ele nasceu pessoal, virou o perfil de um fotógrafo iniciante de hobby, depois um fotógrafo profissional iniciante, e foi nessa, né? E hoje o maior fotógrafo de Belo Horizonte, região metropolitana. E hoje eu esqueço de postar. E tem, né? Tipo, portfólio é gigantesco, né? Tem, sei lá, 8 anos que eu tô fazendo isso. Mas eu esqueço de postar, às vezes eu não tenho alguma foto que eu faço, que eu não tô tendo tempo também de produzir coisas que eu queira mesmo de fato fazer, que é fotografia de rua e tal, e queira compartilhar assim em comum, daí vai morrendo esse desejo. E na hora que eu vejo, eu falei, não, tem... sei lá, 10 dias que eu não posto uma foto. Não é que não tem. Mas eu não postei porque eu não quis. E ao mesmo tempo eu virei social media nesse processo, né? E aí é uma relação que vira relação de trabalho. Você se dedica tanto a analisar a métrica de outros perfis de outras pessoas que o seu... Você, na hora que você olha, fala, não vou pensar nisso aqui agora não. Larga esse tempo pra lá. Mas também a gente troca muito essa ideia, né? O quanto é aleatório. Você pega Não, 3 perfis, até de níveis de audiência parecidos. 3 dinâmicas totalmente diferentes. E isso é muito adoecedor, porque se você ficar perseguindo isso, você nunca vai conseguir encontrar, porque nem ele sabe. A prioridade dele não é o conteúdo, né? É grana que você faz com isso. Então, dane-se quem tá produzindo. Que é o rolê do emprego e do trabalho, que são coisas diferentes. Eu tenho 2 perfis, um pessoal e um wannabe profissional. Mas, assim, eu tenho entendido, assim, nem cookies eu aceito nos sites. Eu sou quase persecutória. De verdade, eu tenho muitas restrições, assim, com a exposição na internet, justamente porque eu tenho muito presente as consequências disso. Eu me imagino falando isso para alguém, alguma coisa que eu postaria, eu tenho que conseguir me imaginar falando sem a tela. Eu também. A Bela tá aqui pra provar o quanto eu sou chato com a legenda, com o negócio, com o texto. Se não parece minimamente com algo que eu diria em voz alta no meio dessa face, eu não vou postar. Eu tenho dificuldade de fazer um recorte. E eu acho que é justamente essa dificuldade de fazer um recorte, que é uma outra coisa que a gente não chegou a fritar muito nisso, mas que eu posso comentar aqui, que eu não acho que seja possível uma divisão total do que é mundo do trabalho e do que é vida pessoal, porque produzir faz parte da nossa vida, não necessariamente do nosso emprego, mas faz parte da nossa vida. Concordo. Então, para mim, é muito difícil separar as coisas. O que eu entendi com o meu perfil profissional? Eu quero ter um espaço em que eu possa adicionar os meus alunos, que os meus pacientes, se eles quiserem, eles podem me procurar, mas também não espero com isso alcançar mais pacientes do que eu alcançaria. O meu principal meio de divulgação ainda é boca a boca, que eu acho também que para mim é o mais efetivo. E entender que é
o mais efetivo pra mim, porque esse é o tipo de psicóloga que eu sou. Bota Eu fé. sou o tipo de psicóloga que recomendo pessoas que eu conheço, as pessoas que vêm para, né, fazer análise comigo conhecem alguém que eu conheço, e o meu trabalho, ele tem esse meio de se enraizar, propagar, porque é meio que o meu jeito, meu jeito como pessoa. E como o seu tem tantos outros. É isso que eu falo, assim, o digital, ele pode ser uma ferramenta, uma layer a mais no trabalho, alguma coisa. Eu não gosto da ideia de uma dupla profissão para todo mundo, que é ser o que é e mais social media, mais fazer um perfil bombar. Exatamente. Porque tem no vídeo da Rita, ela fala uma coisa que eu até anotei aqui pra gente, que conecta muito isso com esse ponto que você trouxe, da não desassociação ou da necessidade disso, do trabalho, produção, como que isso tá virando. Linka também com a música do Raul Seixas que eu falei lá no início do episódio, que é: não pense que você aguenta se a cabeça, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Então tem que estar produzindo alguma coisa. Mas lá pelo minuto 5 do vídeo, ela fala: estamos sendo destituídos da possibilidade de recusar trabalho intermitente. E aí eu fiquei pensando muito na gente meio como freela de conteúdo para as redes sociais que não está sendo remunerado por isso. Né, assim, além da nossa função, a gente cumpre mais uma função de de quem está nas redes. Primeiro, continuamente está colocando conteúdo ali, porque se todo mundo tira o conteúdo, é só um código em branco. A rede não funciona. Então, de alguma forma, está todo mundo aí. E o que me pegou muito nesse vídeo dela, levou até para o lado das empresas muito moderninhas, que você pode jogar videogame, e você pode lavar a sua roupa, e você pode fazer terapia, e você pode almoçar. Tudo ali dentro. Menos parar de trabalhar. Isso você não pode, não. Que é a lógica do emprego. E né? que de alguma... O happy hour, por exemplo. Das suas relações todas terem a ver com o seu trabalho, com o seu emprego. Exato. Com o lugar que você trabalha. De se divertir com quem é tóxico pra você o dia inteiro, né? Exatamente. E se você não vai, climão. Climão, você não faz mais parte. Fica pensando nisso, né? E aí confronta, talvez, com que seja uma função, eu acho, mais positiva de um trabalho, que é fazer parte de um grupo, de poder ser acolhido, de poder ocupar um pouco os dias, assim. Mas isso fica muito fragilizado, né? E só para terminar o fecha o raciocínio, o link que eu estava fazendo aí, disso de o próprio trabalho já existe da gente uma certa continuidade do próprio trabalho, né? Você pode fazer tudo ali dentro, continuar produzindo. E se você pensa melhor em casa, fica em casa e pensa em casa. Mais trabalho. E aí você vai para esse happy hour e aí você tirou uma foto que vai publicar na rede, fez freela para as redes. Aí chegou em casa, você ainda vai aprovar o seu conteúdo que vai sair no perfil profissional, mais um trabalho. É de fato uma rotina de trabalho que não cessa. É uma rotina produtiva, né? É uma rotina de produtividade. de produtividade. Porque tudo virou métrica mesmo. Aqui, acho que esse é até tema para um outro podcast, mas você fraga que tem a galera loucona da produtividade que, assim, toma remédio para melhorar o desempenho. Ritalina, né? Tem gente que... Sim. É uma Guaraná em pó, loucura, cocaína, porque assim, né? gata, do que você tá fugindo? Porque tem alguma coisa também que eu acho que esse excesso de produtividade evita a pausa, evita o silêncio, evita a inflexão, a reflexão, evita um pouco o tédio, que é de onde pode sair ei, isso aqui tá fazendo sentido? Ih, tô achando que eu tô dedicando demais. Quando você fala que a maioria é boca a boca, pra mim também funciona assim, apesar de eu trabalhar com imagem que vem na internet, né? E é muito louco isso, porque o lance da produtividade, você não consegue fazer mais nada que não seja relativo ao trabalho, inclusive networking, né? Com outras pessoas que elas que vão te indicar. Eu tenho um pavor dessa palavra. É horrorosa. Mas a rede, ela existe uma rede social mesmo, são amigos, são pessoas. Antes disso tudo, a gente estava construindo relações políticas, né, entre pessoas. Aí chega num momento que você vive em função daquele trabalho, daquele emprego, que não vai ter ninguém para te indicar para outro. Você só tá vivendo disso. Vira um cárcere autocolocado. E aí vai depender da rede para vender o seu trabalho, o seu emprego. E fica nesse ciclo para sempre, né? E é cruel, né? Porque aí tem as empresas que, por exemplo, você não pode sair com atrito, porque senão você já não consegue mais nada no mercado. É uma lógica muito tirânica sair com as portas mesmo. abertas. E o negócio aí para finalizar é pensar como que essas pessoas usam o trabalho para fugir disso, da incapacidade, inclusive, incapacidade ou dificuldade, né? Que não seja... Dificuldade é uma palavra melhor. De criar laços para além das redes. Que aí voltamos no problema inicial. Sim. Não, você não constrói uma rede que existe, depende da rede social. Isso é um problema, às vezes, emocional, que te
causa gatilho, você se soca no trabalho para não ter que enfrentar. Exatamente. E para eles, ótimo. Não, Né? pro neoliberalismo isso é perfeito, né? Que é o que eu estava querendo falar antes. Bem antes da pandemia já existia esse rolê de domesticação de empresas, né? Você chegar lá e tá confortável para você. A pandemia foi o álibi perfeito para levar a empresa para dentro da sua casa. Sim. Exato. Eu também E tenho convencer essa o profissional de impressão que isso é necessário. de que acelerou um processo que de outra forma ocorreria, só que bem mais lentamente. Por necessidade, acelerou e eu acho que foi aí que, correndo, a gente meio que caiu, ralou o joelho. Teve que levantar e continuar correndo. Eu acho que era uma questão Porque- complexa demais. Sim, é complexo. Que envolve muita coisa. Porque acho que por toda essa conversa que a gente teve aqui hoje, dá pra ver que, assim, ter um perfil pessoal ou profissional, a divisão entre pessoal e profissional não tá tabelada. Né? Não. Tipo assim, primeiro, qual a sua história, o que você busca ali, quais são os objetivos, e quando eu falo de objetivos, o que você busca ali, não tô falando só como métrica profissional, assim, é tipo ocupar uma função de vida. Vou trazer 2 exemplos. Pode ter uma pessoa que está há anos evitando lidar com uma questão, se afogando em trabalho, e tem também uma pessoa que pode estar saindo de um luto por meio do trabalho, porque está encontrando de novo uma função social, está se sentindo nananã. Vejo muito com os meus pais agora. Tem também a pessoa que depois que já trabalhou uma vida inteira e aprendeu assim, se não faz nada, se sente inútil. Sim. Tipo, precisa... Tem uma outra coisa que eu tô falando, que o neoliberalismo cooptou muito bem, que é essa nossa necessidade de produzir. Sim. E se sentir útil. Anteontem, tem uma equipe que eu ajudo a coordenar, eles deram um curso, e eles batalharam muito por esse curso, colocar as pessoas, e deu muito certo. E no final, todos eles estavam com aquela experiência assim, sabe? Sabe quando parece que você tomou uma cervejinha, você tá relaxado, gostoso, você tá com aquelas... assim, o seu desejo está piscando, sabe? E aí, eu lembrei de uma frase da minha mãe, que ela é professora, é consultora, e ela diz que dar aula para ela é como uma cachaçinha. E que se ela tivesse, o médico dissesse para ela assim, você tem 1 hora de vida, você quer subir naquele palco ali e dar uma aulinha antes de morrer? Assim, eu quero. Porque ela acha uma delícia. E aí, pegando esse ponto, eu me pergunto assim, quantas vezes nas nossas trajetórias pessoais e ou profissionais no Instagram, a gente atinge esse ponto de semi-determinação do desejo, né? Porque é essa sensação assim, poxa, eu gosto de trabalhar, não sei onde que isso vai me levar. É semi-determinado, mas tem um horizonte. E quantas vezes a gente chega nessa experiência? É muito pouca. E aí o que me leva a uma ideia do Christian Dunker, que é a vida que a gente tem hoje, ela tem uma abundância de experiências determinadas, improdutivas. Traduzindo, postei, não deu quantidade de curtida que eu esperava. Né? Então, assim, tudo é metrificado, planejado e não dá certo. A gente tem uma abundância de experiências determinadas, improdutivas, e a gente tem uma carência de experiências indeterminadas produtivas. E aí... Que é o novo inesperado. Que é o novo inesperado, que pode ter tanto a ver com o luto, né? A gente tem poucas experiências de luto, os namoros não se terminam mais, né? As pessoas já não morrem, né? Na pandemia morreu um monte de gente, mas eu não fui em enterro nenhum, né? Enfim, essa coisa toda. Sim. Ou a nível do luto, mas também a nível do desejo. Então, a gente não chega nisso. Então, foi isso que o meu problema com o Instagram foi, poxa, não bate essa cachaçinha, como fala minha mãe, não bate. E aí, quando eu mudei um pouquinho, começou a bater, mas fraquinho. Vou dizer assim, é legal, gostoso, dá uma conversa bacana, mas é fraquinho. Sim. Mas pelo menos tem um pouquinho, sabe? Sim, deixa de ser torturante, pelo menos, deixa de ser torturante, não, e dá um prazerzinho às vezes, assim. Às vezes acontece, mas é pouco. E aí eu fico pensando assim, gente, essa plataforma precisa ser revista, não, porque o gostoso mesmo é indeterminado e produtivo. É super. E eu acho que esse indeterminado produtivo surge no que eu tinha acabado de falar, nessa pausa possível de fazer. Bom, vamos puxar pro final, senão a gente continua papeando o resto do dia.
Bateu a Pipo, cachaçinha aqui, né? O bateu, sentimento de cachaçinha aqui na eu conversa. amo papear, amo. É o que eu mais amo nessa vida, inclusive. Trocar ideia Aí com vai quem eu ficando admiro. indeterminado e limitado o podcast. Mas tá a produção ali gritando comigo a determinação dela. Tá acabando, o tempo tá acabando. Fonte. Não foi preciso. Ó, eu vou começar puxando as indicações, lembrando que elas podem ou não ter a ver com o tema. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, pode ser um lugar. Eu vou indicar uma conta hoje de um senhorzinho que chama Jadê, eu acho, que ele é gringo. É um senhorzinho, cabecinha branca, que faz... ele é influencer de outfit. Então ele vai com uns Vans, uns Adidasão, tipo, Chique. as marcas patrocinam ele. E é muito bonitinho ver ele falando nos stories, porque ele se sente vivo de novo, sabe? Porque ele... Aqui, ó, deixa eu mostrar ele pra vocês, eu tô com ele aberto aqui, ó. Ele faz o que um jovem faria. Ele faz ele é tipo um unboxzão e é... Estiloso. de uns pisantes foda, tal. Tipo, bom, julgando, óbvio, né? Mas pensei, que gostoso ver essa pessoa neste lugar. Até pra linkar também com a ideia de que, assim, não estamos... a ideia, em nenhum episódio do podcast, é demonizar a tecnologia, mas sobre inflexão e reflexão. E imagino eu que talvez possa ser um exemplo um pouco mais inédito do que a gente tem visto por aí nessas fórmulas. Show. Quem pega as referências? Eu vou citar a referência porque eu explorei muito, abusei muito das referências hoje, que é o livro Biografia da Depressão, do Christian Dunker, que leiam, porque vai muito além de depressão. Você começa achando que vai tratar disso e ele te dá um panorama completo, não só da evolução da psicologia, como funcionamento da sociedade liberal. Muito bem escrito, esse livro ontem. muito bem escrito e muito simples, fácil de ler. O Christian Dunker escrevia muito dele. complicado. Agora, eu esperava... Reinventou, né? Nossa, se reinventou. Tá delicioso ler, assim. O chat GPT ajudou ele bastante. Tô brincando, Christian, tô brincando. E você, Cadu? Eu vou indicar um livro do Simas, Luiz Antônio Simas, Corpo Encantado das Ruas. Livrinho, sei lá, ele é curtinho. E ele fala muito sobre saberes populares e vivências das pessoas que todo mundo aqui já teve na infância, num boteco, num campo de futebol, na quebrada, na rua. Qualquer livro do Simas é perfeito, todos eles são nessa onda. E vale a pena bastante ler, que é ler numa sentada. Eu trouxe 3 referências, pode falar? Pode, por favor. Aí eu vou pedir pra você dar as referências, dar seu arroba e a gente volta dando os arrobas. Tá. Eu trouxe uma referência que é um pouco mais frita, porque é mais acadêmico, que é o Christophe Dejus. Ele é um médico, ele escreveu muito sobre psicopatologia do trabalho. E eu acho que ele, para quem quer entender mais aprofundadamente, né, isso que eu digo assim do trabalho ser algo da atividade humana e não só o emprego, ele vai fazer essa construção assim, desde que o homem amarrou uma pedra num pedaço de pau para quebrar uma coisa, isso é trabalho humano. E ele vai, né, desde esse ponto até o ponto que a gente começa a adoecer, que eu acho que é o ápice do que a gente vive agora, né, com ansiedade, depressão, enfim. Uma série que eu não lembro se é da HBO, ela chama Severance, ou Ruptura, no título em português, que vai falar muito da vida pessoal e vida no trabalho. Nossa, essa série é muito legal. Boa. Porque vai mostrando justamente como que a gente não... A gente é dividido, mas a gente não vive, não suporta essa divisão tão numa perspectiva do real, né? A gente não consegue viver isso ou suportá-la. E também... Você falou muito disso lá nos nossos afetos digitais, né? Das Foi. pessoas que não suportam essa ideia da totalidade, e aí tentam comprar essa ideia no mito, no outro. Exatamente. Bafo. E a última? A última é The Crown, que é também uma série. Eu também não lembro de onde que é, mas é a série que vai falando da família real. Tá. A da Severance, então, é Apple TV. Mas The Crown, o que eu acho muito interessante? Que vai mostrar o início da publicização da vida da monarquia no Reino Unido e consequências que isso trouxe, boas e ruins,
né? Aproximou do povo, mas ao mesmo tempo começou a divulgar fofocas da vida real. Os tabloides. Manteve eles no poder, mas ao mesmo tempo vai tirando algumas pessoas também. Então vai trazendo essa Ih, gostei né? desse Esse paralelo conflito. que você fez. Porque é isso, é conflito viver a nossa... Imagina um perfil profissional bombar, do nada. E aí? Exatamente. Né? Porque isso tem consequências Opa. boas, que você vai considerar positivas, e negativas também. É a exposição, né? Exposição sempre. Ai, que delícia. Até agora, 6 referências que eu não sabia, que eu não tinha. Não, eu também, assim, é bom porque cada uma fala de uma perspectiva um pouco diferente, né? Vou passar meu @, profissional. Manda. Do meu Instagram, que não tem quase nada. Eu praticamente não posto, mas se a gente virar amigo por lá, eu te adiciono no outro. Ele serve como peneira. Chega aqui primeiro. É o fio. Depois a gente vê. Tipo no assim... meu pessoal tá escrito, por aqui só tem oversharing da minha cachorra. Tem um perfil mais profissional aqui. Exatamente. De fato, não tem nada interessante pra você ver no meu pessoal. Tipo assim, vê primeiro que eu vendo. Se você gostar, a gente toma um café. Mentira, eu não posso o suficiente pra ser vendável meu perfil, não. Mas é Mariana Vasconcelos. Mas o desejo às vezes nasce da falta, não tem essa história, você ficar louca. Exato. Ai, olha só, mais uma função pra esse perfil assim, misterioso. Vai, Cadu. O meu @ é Cadu _passo _. Eu acho que em tudo que todas as redes eu uso mesmo. Para as pessoas encontrarem. No Instagram é mais fácil e eu tenho usado o Twitter agora por questões profissionais, mas não é que eu posto não, só fico olhando. Voyeur de Twitter. Voyeur de Twitter. Gostei. Até porque não é uma lógica que me encaixe, não. Acho esquisitíssimo. Eu larguei em 2015. Mas depois... Aí eu entro só pra... No Instagram eu tô diariamente. Então é por lá que você me acha. Arrasou, gostei. Aqui, eu vou começar a falar isso do Voyeur de Twitter. Também sou Voyeur de Twitter. Eu entro ali uma vez por semana, ver o que a galera tá falando. É mais pra tentar entender o que acontece, mas assim, não me cabe ali não dá não. Exato, me engatilha. É por isso que o Elon Musk colocou a métrica de visualização, que é alta demais. É muito alto, é absurdamente alto. Muitos voyeurs. Exatamente. Descobriu a gente tava olhando a caladinha. Metrificaram vocês. Metrificaram. E tu, como é que o pessoal te encontra? No Instagram, o Victor Her, HR. Este é o perfil limbo. É o limbo. Você pode estar dentro desse limbo. Não, mas vocês vão ver que tem uma coisinha pessoal lá de vez em quando, porque ainda tô... Tem, é um biscoitinho e uma pensada, uma coisinha. Então, de 2 Esse é o produto que você tá vendendo. Eu tenho que me lançar meu produto lá. Tu também, você vê uma militância, vê uma imagem, um peitinho, uma coisa. Do nada. Tem, de vez em quando a gente... E é do nada, isso comida. Mesmo, tem que manter do nada. Que é pra, assim, surpreender sempre. É surpreender sempre, prometendo muito pouco. E quer continuar... Se perdeu. Perdi total. Nossa, fui longe. Quer continuar papeando comigo? S2 Marketing também, em todas as redes, TikTok, Instagram, essa coisa toda. Ai, gente, vou lançar curso online! No momento que esse podcast for ao ar, eu acho que ele já vai estar no ar também. Mídias sociais na real. Depois eu conto mais aí, Compra o curso. Como é? Compra o curso. Compra o curso. Vou começar a fazer jequiti nos próximos episódios. Compra o curso. Vou te pedir pra curtir a nossa falazada. Segue o podcast, 5 estrelinhas. E se você quiser fazer um agradinho a mais, manda pra um amigo, manda pra amiga fritada pra fritar junto com a gente. Um beijo e até a próxima conversa. Tchau. Beijo. Tchau.